Como nos livramos de raiva, ressentimento, mágoa, rancor? Como abrir mão desses sentimentos que muitas vezes paralisam nossa vida? Uma paralisia emocional, construtiva e que não permite que a gente possa progredir nas mais diversas áreas da vida. Quantas pessoas ficaram paralisadas em relacionamentos que já acabaram há muito tempo, mas que criaram cicatrizes tão profundas, sentimentos tão enraizados que impedem a circulação de qualquer outra energia dentro dessa área. Quantas pessoas se embotaram profissionalmente por conta de alguma frustração, algum sentimento de perseguição ou de inadequação que tenha sido gerado num trabalho que se vivenciou, ou às vezes até mesmo na formação. Alguém disse para você que você não ia conseguir, que você não tinha talento, que você não era bom. E isso criou um sentimento paralisante também. Quantas vidas tiveram suas estruturas emocionais abaladas por força de uma crítica maldada ali pelos pais, até mesmo, ou um parente próximo, ou um professor, uma professora na infância? Como lidar com sentimentos paralisantes? A pergunta foi feita com base na raiva, né? Mas você poderia usar qualquer sentimento paralisante como referência, né, para essa resposta que a cabala ancestral nos dá. No caso da raiva, a raiva é o efeito de uma desconexão, o efeito de um banimento. Toda vez que eu sou banido, toda vez que eu sou desconectado, a raiva ela brota. Existem vários níveis de raiva, né? Raiva é uma palavra que as pessoas não gostam muito de se relacionar com ela. E aí as pessoas usam adjetivos mais amenos, né? Adjetivos que amenizam a relação egóica com esse sentimento. Ah, fiquei chateado, fiquei aborrecido, de uma certa forma abalado. Mas o cerne, a essência, é a raiva mesmo. A raiva ela não precisa ser uma reação explosiva. Às vezes a raiva é uma relação introspectiva, né? Você movido pela raiva, você se encolhe. Você movido pela raiva, você entra num silêncio corrosivo. Nem sempre quem está tomado pela raiva está tomado pelo furor. Às vezes, tomado pela raiva, você entra dentro de uma caverna escura, na sua interioridade. Ou até mesmo implode, né? Explode dentro de você, através de doenças, reações físicas. Mas como brota a raiva? A raiva é efeito de uma desconexão. Eu estou conectado a alguma coisa, algo me desconecta dessa coisa, algo me tira do lugar, e aí a raiva vem. Como eu disse, em níveis diferentes. Há muitas formas de raiva. Não entenda a raiva como estado colérico, né? Aquele estado de cólera. Né? Entenda a raiva como necessidade de compensação. Queixa e sentimento de que a vida lhe deve algo, ou alguém lhe deve algo. A raiva é basicamente isso. É o primeiro sentimento corrosivo que surge logo depois da saída do Jardim do Éden. A saída do Jardim do Éden, segundo a cabala ancestral, é a nossa ruptura com a essência humana. É a nossa ruptura com o propósito essencial do ser humano. Logo em seguida, quando nós nos desconectamos desse estado essencial, desse estado primordial, a raiva é o primeiro sentimento corrosivo, no episódio de Caim e Abel. No próprio episódio de Caim e Abel, onde Caim é tomado
por uma raiva, por uma fúria, que leva ele a matar Abel, ali mesmo nessa história, você já tem a pista, né? Você já tem o caminho de como compreender a natureza da raiva. O que fez Caim ser tomado por aquele sentimento não foi a raiva em si. A raiva é um desdobramento, foi um desdobramento. A raiva foi uma consequência de um sentimento primário, então a raiva é um sentimento secundário. Toda raiva é um sentimento secundário. É um sentimento que vem depois de um sentimento primário. Só que o nosso ego não gosta de lidar com os sentimentos primários. Então, a gente se relaciona com os secundários. O que fez Caim sentir raiva não foi a raiva em si. Foi o sentimento de exclusão. Porque as oferendas de Abel eram aceitas e as oferendas de Caim eram rejeitadas. Qual foi o sentimento de base? Foi o sentimento de banimento. Um sentimento de exclusão. Você não. Você está fora. Você está excluído. Esse é o sentimento primário. O sentimento de raiva é secundário. A raiva veio depois porque ele foi movido pelo sentimento de que a vida lhe devia alguma coisa, de que a vida era injusta e por conta disso ele deveria com as próprias mãos fazer justiça. Se Caim tivesse olhado para o seu sentimento primário, se ele tivesse se relacionado com o seu sentimento primário, não deixa eu olhar para esse sentimento de rejeição, deixa eu olhar para esse sentimento de banimento, ele provavelmente não teria sido consumido por um sentimento secundário. E eu não estou falando da história de Caim e Abel, estou falando da sua história. Quando você começa a olhar para os sentimentos primários, os sentimentos de raiz, e eu volto a dizer, o ego não gosta de olhar para os sentimentos raízes, então ele vai se relacionando com sentimentos que se desdobram a partir desses sentimentos raízes. Tá? Quando você olha para esse sentimento raiz, começa o processo da cura emocional. Você não tem raiva de um relacionamento que passou pela sua vida porque você tem raiva de um relacionamento. Você tem raiva porque isso gerou em você um sentimento de banimento, rejeição, exclusão. Quando você olha para isso e olha para o impacto disso em você, você começa a perceber a natureza essencial do que te move. A raiva funciona como uma defesa contra a rejeição. A raiva é um mecanismo de defesa, é obviamente um mecanismo que gera efeitos colaterais ruins, mas ela é um mecanismo, né? Ela brota não porque você é mau, mas porque ela é um mecanismo de defesa contra o sentimento de rejeição. Toda vez que eu me deparo com um sentimento de rejeição, vem a raiva, que é um sentimento secundário. Acontece que a raiva ela pode cristalizar-se na gente como uma condição permanente. Todo sentimento secundário, sentimento que vem depois, ele tem uma tendência a se cristalizar como sentimento permanente. Um padrão de comportamento. E também um padrão de energia. Vou dar um exemplo de sentimento secundário, que é um sentimento que vem depois de um sentimento primário e que muitas vezes se cristaliza como um padrão de energia, um padrão de comportamento. A timidez. A timidez não é um traço de personalidade. A timidez é um sentimento secundário. O sentimento de rejeição ele pode gerar raiva, mas ele pode gerar timidez também. Eu não quero olhar para a rejeição. Eu não quero olhar para aquele momento que eu me senti rejeitado, eu me senti julgado, eu me senti punido.
eu me senti excluído da galera, do grupo, da família. Eu me senti julgado e, consequentemente, banido. Eu não quero olhar para isso. Então, o ego não gosta de olhar para isso. Isso gerou um outro sentimento que nasceu desse, chamado timidez. E eu me acostumo com a timidez. E isso se cristaliza. Eu posso me tornar tímido pro resto da vida. E isso vai criar desdobramentos emocionais e consequências emocionais diversas na minha vida. Bloqueios profissionais, bloqueios relacionais, bloqueios sociais, bloqueios internos, né, que me impedem de sentir o outro, sentir a mim mesmo, dificuldade de expressão, dificuldade de falar dos próprios sentimentos. Tudo isso são desdobramentos de um sentimento de rejeição que se desdobrou em timidez, e essa timidez se desdobrou em muitas outras coisas. Veja que a lida com as emoções, a lida com os sentimentos, não é algo tão linear. Eu sou tímido, vou curar a timidez. Não. Você tem que curar a relação com aquilo que gerou o sentimento primário que gerou a timidez. Porque muitas vezes esses sentimentos, e esse é o grande problema, se você tivesse raiva e ela fosse uma expressão espontânea e ela se dissolvesse segundos depois, tudo bem, não tem problema. Mas a partir do momento em que a raiva ela se torna um padrão de comportamento, em algumas pessoas isso acontece. Então, se você nutre uma raiva por um ano da sua vida sobre alguma coisa, ela já tem uma tendência enorme de se tornar um padrão de comportamento, um padrão de energia. Se isso está acontecendo, é porque você está precisando se relacionar, está precisando olhar para sentimentos primários que provocaram esse sentimento. E isso acaba, quando você cristaliza um sentimento, isso acaba provocando uma cegueira, um desvio na sua percepção límpida dos fatos. Não fica só no problema do sentimento, ou seja, porque eu sou tomado pela raiva, eu fui traído, porque eu fui enganado, porque eu passei por uma decepção emocional, ou seja, eu tive um sentimento primário de rejeição, isso gerou um sentimento secundário de raiva, e eu já estou nisso há 5, 6, 10 anos, nesse sentimento de raiva, e aí o que acontece? Isso se torna um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, isso acaba moldando todas as minhas relações afetivas. E isso acaba criando uma cegueira. E aí eu vou olhar para uma pessoa e eu vou ver coisas que não existem. Eu vou olhar para um relacionamento e eu vou nutrir medos que não existem. Eu vou nutrir angústias que não existem. Eu vou ter malícias que não são justificáveis. Eu não vou conseguir enxergar a realidade dos fatos. Toda vez que eu tenho um sentimento que me paralisa na vida, isso vai me tornando gradativamente mais cego, vai me tornando gradativamente mais embotado, mais incapaz de ver a realidade. E aí eu só consigo ver o meu interior, eu só consigo ver o meu sentimento interno cristalizado. Eu não olho mais para as novas oportunidades, não olho mais para as pessoas, para os processos, novos que acontecem na minha vida. Eu estou ali preso no passado, embora os personagens sejam outros, embora a relação seja outra, eu ainda estou me relacionando com aquela dor, eu ainda estou me relacionando com aquele medo, com aquela raiva, com aquele sentimento originário de um sentimento primário. Para onde sua raiva joga você? Para onde os seus sentimentos jogam você? Esses sentimentos paralisantes. Eles sempre jogam a gente dentro do contato com 3 personagens do ego. Entenda, o ego adoecido, o ego doente, ego todo mundo tem, mas ele,
Quando ele entra no aspecto adoecido, ele se torna um problema na sua vida. Todos os sentimentos paralisantes jogam você em três possibilidades. Colocam o teu ego em três personagens: o herói, a vítima ou o algoz. O que é a vítima? A vítima é o clássico, né? É o top, né? Do lugar que o ego quer. Eu fui vítima de alguém. Eu sou vítima de alguém. Né? Ou seja, aquilo que aconteceu na minha vida aconteceu em razão do feito de alguém e eu sou vítima desse alguém. Qual é o problema desse sentimento? O problema desse sentimento são dois. O sentimento de vítima. O problema desse sentimento é que ele é um sentimento egóico, porque ele cria em mim uma superioridade moral. Toda vítima é moralmente superior. E o que acontece quando eu crio essa superioridade moral? Eu fico estagnado, porque eu não tenho que mudar. Se eu me cristalizo no lugar de vítima, eu não preciso fazer nada, eu só tenho que ser recompensado. Eu só tenho que ser recompensado. Eu não preciso mudar. Quem tem que mudar é quem produziu o mal em mim. Né? É aquele que é responsável pelo que aconteceu comigo. Ele precisa mudar. E aonde há mudança, há crescimento. Entenda isso. A vítima não cresce. A vítima que fica preso num estado emocional de vítima não cresce. Porque o ego, ele compreende que você, como vítima, não tem que fazer nada. Você só tem que ser indenizado pela vida. Então, a questão da vitimização não é como as pessoas pensam, de que, mas não quer dizer que não há perversidade, não existe o opressor. Eu não estou dizendo isso. É óbvio que existe perversidade. É óbvio que existe o opressor. É óbvio que existe aquele que sofre o impacto da ação perversa de alguém. É óbvio. Mas vitimização não é uma condição. Vitimização é um sentimento. E se você passou por um abuso, se você passou por um estupro, e se você passou por uma situação de uma violência extrema, você é vítima? Sim. Você é vitimizado? Não. Porque se você for vitimizado, se você entrar no sentimento de vítima, você ficará preso nisso pelo resto da sua vida. Ou seja, o estupro, o abuso, ele vai continuar acontecendo na sua vida pro resto da sua vida. E não haverá mudança. E não haverá transformação, a condenação perpétua. É isso que você quer? Ficar naquilo ali o tempo todo? As dores da existência, elas existem. E elas não existem na sua vida, elas existem na natureza. A natureza tem isso. A natureza passa por problemas, obstáculos, dificuldades. Só que não há cristalização nisso. Eu preciso usar a dificuldade, o problema, para mudar, para me transformar. No caso da natureza humana, aprender e me tornar mais potente. Aí eu saio da condição de vítima. Eu não preciso ficar na condição de vítima, porque vítima não é condição. Vítima é sentimento. E é um sentimento secundário, é um sentimento que vem depois de um sentimento primário. De dor, por exemplo. Se você me agride, eu tenho um sentimento primário de dor. Se eu me torno vítima, é um sentimento secundário. Eu não quero lidar com a dor, então eu prefiro lidar com a vitimização. Eu fico parado, me sentindo moralmente superior, eu tenho uma recompensa emocional, né, porque eu me sinto superior moralmente. Toda vítima se sente moralmente superior e fico estagnado. Então esse é o primeiro personagem para onde os sentimentos secundários nos levam. O segundo personagem é o herói. O que é o herói?
É aquela pessoa que suporta as dores do mundo em nome de uma causa maior. Eu dei minha vida pelos meus filhos. Eu dei toda a minha vida por aquele amor. Eu dei uma parte da minha vida para aquela empresa. Essa é a figura do herói, é uma figura do ego também. O ego ele fica ou na figura da vítima ou na figura do herói. E obviamente o herói, né, ele fica estagnado, ele fica paralisado na condição de herói. Né? Eu me sacrifiquei por aquelas pessoas, né? Perdi a minha vida por causa daquele casamento, né? Eu fiz tudo para ajudar essa pessoa e ela me passou a perna. Esse é o sentimento do herói. Ou o sentimento do herói é: eu aceito sofrer, né, para que você fique bem. Eu aceito menos do que eu gostaria de ter para que você fique bem. Essa é a figura do herói. Ou seja, eu não terei mais ninguém porque eu vou viver para os meus filhos. Essa é a figura do herói. Eu vou sozinho resolver esse problema. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um relacionamento. Eu não preciso de amigos, eu não preciso de aprendizado. Eu posso ser feliz sozinho. Esse é o herói. E o terceiro personagem, o egóico, é o algoz. É aquele que não deixa barato. É aquele que olha as coisas com uma altivez, uma arrogância, uma prepotência de eu faço e aconteço, eu não deixo barato, mexeu comigo é isso mesmo, me machucou eu vou lá e passo por cima. É o sujeito que se veste dessa roupagem de eu sou mal à beça, né? Eu não deixo barato. Essa é a figura do algoz. Também é uma figura de cristalização, de petrificação, porque ele também não cresce. Fica preso num estado de arrogância. Então veja bem, todos os sentimentos paralisantes, eles tentam jogar você num desses três personagens. A vítima, o herói ou o algoz. A primeira reflexão é você tentar entender qual desses personagens são predominantes na sua vida. E algumas vezes, ao longo da vida, você vai passar pelos três juntos. Eu estou ali num relacionamento, a pessoa me traiu e eu entro no personagem da vítima. Logo em seguida, eu começo a entrar em justificativas de eu perdi a minha vida, eu perdi o meu tempo naquela relação, eu entrei na figura do herói. Mas também essa pessoa vai ver, eu vou fazer e vou acontecer, eu entro na figura do algoz, ou seja, eu saio da vítima, passo pelo herói e vou para o algoz no mesmo argumento de diálogo interno. Ou seja, isso pode acontecer também. Mas sempre existe um desses três personagens que são predominantes, que são os personagens preferidos por nós. Porque o ego ele acaba se viciando num desses personagens. Eles não brotam porque você é mau, eles brotam porque ele é um sentimento de proteção. E do que isso está te protegendo? Da dor mais profunda. Sentimentos secundários, como a timidez, por exemplo, que é um sentimento ameno, né? Não é tão julgado como a raiva. A raiva é um sentimento socialmente muito julgado. A timidez não é tanto, embora seja, mas não é tanto. Tudo isso está surgindo para te proteger. Proteger do quê? Proteger da dor mais profunda que existe dentro de você. E essa dor mais profunda são sentimentos primários. As sementes de todos os nossos sentimentos de paralisia são chamados sentimentos primários. Essa é a semente. Tudo começa num sentimento primário, quer você tenha consciência disso ou não. Os sentimentos secundários derivam de sentimentos primários, sempre. Eu estou sentindo um incômodo na minha vida. Eu estou sentindo aquela sensação de que a vida está parada, estagnada.
de que alguma coisa deveria acontecer e eu não sei o que é. Isso é um sentimento secundário que tem a raiz num sentimento primário. Enquanto você não olhar para o sentimento primário, enquanto você não descobrir qual é o sentimento primário, você não conseguirá resolver o problema. Eu não tenho respostas, eu estou angustiado, eu estou sentindo um negócio estranho dentro de mim, eu estou sentindo uma angústia. Isso é um sentimento secundário, que tem como base um sentimento primário. Enquanto você estiver no sentimento secundário, ele está te protegendo. Protegendo de quê? De olhar para a dor do sentimento primário. Só que essa proteção, ela não pode durar muito tempo. Porque senão você vai ocultando a raiz do problema. É por isso que estar dentro de um processo de autoconhecimento, estar dentro de um processo de mentoria, que ajuda você a olhar para esses sentimentos primários, é fundamental. E aí, nesse sentido, a sabedoria da Cabala, ela serve como um processo terapêutico. Porque ela, dentro da sua metodologia, ela permite a você estar sempre olhando para sentimentos primários. Ela sempre vai lançar você em direção a olhar para os sentimentos raízes, os sentimentos primários. E isso não vai acontecer só porque você sabe disso. Isso acontece a partir de uma dinâmica, isso acontece a partir de uma interação terapêutica, por exemplo. O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de permanecer olhando para sentimentos primários. E então ele oculta esses sentimentos a partir de sentimentos secundários. Timidez é um sentimento secundário. Ciúme é um sentimento secundário. Inveja é um sentimento secundário. Intolerância, ódio, preconceito, queixa, lamúria, depressão, entre outros tantos sentimentos secundários. Há preconceito também? Também. Todo preconceito está mascarando um sentimento primário. É como se eu botasse um pano em cima do sentimento primário, porque eu não quero olhar para ele. Porque dói olhar para sentimento primário. Então, o sentimento de orgulho, né, que a Paula está colocando aí, o sentimento de orgulho também é um sentimento secundário. Para que eu saia da maldição permanente desses sentimentos, porque orgulho, timidez, intolerância, ódio, queixa, lamúria, preconceito, ciúme, raiva, acabam se tornando o quê? Acabam se tornando modos de vida, traços de comportamento, traços de personalidade, padrões de energia, para que eu saia da maldição desse padrão de energia que fica se repetindo. Eu não tenho mais motivo para ter ódio, mas eu vibro ódio nas minhas conversas, nos meus argumentos. Eu não tenho motivo para ter ciúme, mas eu vivo o ciúme o tempo todo. Eu não tenho motivo para ser intolerante, mas eu vivo a intolerância como estilo de vida. Eu não tenho mais motivo para ficar lamuriando, mas a lamúria se tornou um jeito de ser. E aí eu encontro uma pessoa na rua, eu tô lá me queixando, tô com dor aqui, tô com dor ali, ainda tô com esse problema, tô com aquele problema. Aquela pessoa que você encontra, depois de 5 anos, ela tá reclamando das mesmas coisas. Então isso tudo acaba se tornando um padrão de energia, um padrão de atitude. E isso é um efeito maldição, porque aquilo vai cristalizando um jeito de ser, um jeito pesado, a vida vai se tornando pesada, densa, para que eu saia da maldição permanente de sentimentos e comportamentos destrutivos. Eu preciso retornar à semente dos sentimentos primários, que são os sentimentos mais antigos da minha vida. Como identificar os sentimentos primários? Calma, vou dizer todos eles para vocês. O primeiro passo para você sair do lugar onde você se encontra é reconhecer a presença dos sentimentos primários que ainda estão latejando dentro de você. Após essa decisão de olhar para os sentimentos primários, você então consegue abrir espaço
interno e ter contato com a causa raiz dos seus problemas, expondo-se às dores primárias. Então, quais são esses sentimentos primários? Como eles são primários, eles são sentimentos de base do ser humano. Não é muito complexo. Todos os sentimentos secundários derivam de um desses 5 sentimentos primários. São 5. O primeiro deles é a dor. Eu não estou falando de sofrimento. Sofrimento é diálogo interno. Dor é dor física. Se eu dou um pisão no seu pé, você vai sentir dor. Se eu disser que seu pé é feio, você pode sentir sofrimento ou não. Né? Sofrimento é diálogo interno. Dor é física. A dor é um sentimento primário. O que significa isso? Alguém batia em você. Alguém agiu com violência com você. Alguém agiu com opressão física sobre você. Alguém te agrediu. Esse é um sentimento primário. Desse sentimento primário podem surgir sentimentos secundários, como timidez, como frustração, como inquietude, raiva e uma série de outras coisas que podem brotar daí. Por que esses sentimentos aparecem depois? Porque eu não quero olhar para a dor. Eu quero evitar olhar para a dor. E aí eu mascaro essa dor com sentimentos secundários. Então a dor é o primeiro sentimento primário da lista dos sentimentos, dos 5 sentimentos primários. Eu não quero olhar para a dor. E como é que eu vou curar os desdobramentos dos sentimentos primários? Olhando para a dor. Eu tenho que olhar para essa dor. Eu tenho que puxar da minha memória onde eu vivi essa dor. Eu não estou falando de ofensa. Eu estou falando de dor. Dor física. Eu posso me tornar agressivo, sim, por causa da dor. Eu posso. E a agressividade ela pode se tornar um traço de personalidade. Eu posso me tornar agressivo num jeito de falar. Posso me tornar agressivo no meu discurso. Porque eu passei por uma dor. E isso acaba se cristalizando num modo de ser. O segundo sentimento primário é o banimento. Eu me senti banido, eu me senti excluído. E o banimento é quando uma força maior desestrutura o meu pertencimento. A separação dos pais, a morte precoce dos pais, o afeto interrompido por alguém. Eu amava aquela pessoa e ela morreu. Pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um pai, uma mãe. Pode ser o fato de, precocemente, eu ter tido que, em razão de problemas familiares ou situações maiores do que eu tive que sair do lugar que eu vivia, da escola que eu estudava. Eu tive que sair fugido de alguma situação. Então, isso tudo gera o sentimento primário de banimento, de não pertencimento. Eu estava ali numa roda de amigos e eles disseram, não, você não faz parte disso aqui. Seja porque você é diferente, seja porque você fala de um jeito diferente, seja porque você tem um trejeito diferente, seja porque você não faz parte, né, da mesmo rol social que nós. E ali na infância, nos primeiros instantes da vida, eu me senti banido. Então, o sentimento de banimento é um sentimento primário. Em cima dele, outros sentimentos vão se disfarçando e vão se tornando traços de personalidade. O terceiro sentimento primário é a frustração. Eu esperava muito algo e esse algo não aconteceu. Foi gerada em mim uma expectativa sobre alguma coisa e isso não se concretizou. Eu tinha um sonho de viver
uma estrutura familiar de um jeito e ela não se concretizou. Eu esperava, eu tinha uma idealização sobre a figura de pai e sobre a figura de mãe, e essa idealização não se constituiu. Eu via o pai como um herói gigantesco, eu via a mãe numa aura de santificação gigantesca, e aquele personagem desmoronou. Essa frustração é a base de um sentimento primário que vai se desdobrar em outros sentimentos. O quarto sentimento primário é o medo. Eu tive medo quando fiquei sozinho. Eu tive medo quando fui castigado. Eu tive medo quando gritaram comigo na infância. Eu tive medo quando eu vi a minha vida desmoronando, quando os meus pais se separaram. Eu tive medo quando eu tive que mudar de escola pela primeira vez. Eu tive medo quando eu perdi um ente querido. Eu tive medo quando tive que me relacionar com a raiva de outras pessoas ou com o preconceito de outras pessoas. O medo é a base de um sentimento primário. E com base nesse medo, até a raiva pode surgir. E o quinto sentimento primário, a impotência, é a sensação de que alguma coisa é tão grande e tão grande que te deixa absolutamente incapaz de agir, absolutamente incapaz de atuar. Eu gostaria de ter feito alguma coisa, mas eu não tinha condição de fazer, seja porque eu era pequeno demais, seja porque eu não tinha entendimento, seja porque aquilo era mais forte do que eu, seja porque aquilo era uma fatalidade, era um trágico que aconteceu, né? E esse sentimento de impotência, não há o que fazer, né? Eu estou numa situação em que não há o que fazer. O sentimento de impotência é um sentimento primário que dele brotam outros sentimentos. Eu volto a dizer, esses sentimentos podem se tornar traços de personalidade. Entenda uma coisa, isso vai ser libertador para vocês. Todos os sentimentos paralisantes na sua vida têm origem num desses 5 sentimentos: dor, banimento, frustração, medo ou impotência. Todos. Se você investigar, se você mergulhar a fundo, você vai chegar em um desses 5. E esses 5 geram todas as gamas e leques de sentimentos possíveis. Mas enquanto você não olhar para qual desses 5 é o que moldou o seu medo, a sua raiva, né? Então, respondendo à pergunta, né? Como lidar com a raiva? Tá, ela vem de uma dor primária? Ela vem de um banimento? Ela vem de uma frustração? Ela vem de um medo? Ela vem de uma impotência? Ou ela vem de tudo isso? Então olhe para esses 5 aspectos da sua vida e descubra, olhe, observe isso. Faça uma viagem no tempo para observar a raiz dessas coisas. E aí você vai ver a raiz da sua raiva, de onde ela vem. Enquanto você não souber de onde ela vem, você não sabe, né, desarticular os efeitos de um sentimento paralisante. De onde vem a sua timidez? Vem de uma dessas 5 coisas. De onde vem o seu orgulho? Vem de uma dessas 5 coisas. Né? De onde vem, né, o seu ciúme? Vem de uma dessas 5 coisas. E assim por diante. Tudo vem de uma dessas 5 coisas. É claro que aqui eu estou dando para vocês uma informação. Existe um caminho, existe um jeito cuidadoso, existe um jeito articulado de você fazer esse mergulho para chegar nesses sentimentos primários. E depois que você chega nesses sentimentos primários, existe o que fazer com isso, né? Então, como é que eu descobri? Veio daí, veio do banimento, por exemplo. E o que eu faço com isso? Como eu ressignifico? Como eu modifico? Eu não tenho como apagar o banimento.
Eu não tenho como apagar a minha memória. Mas como eu reestruturo isso? Como eu redefino isso dentro de mim, ao invés disso gerar um sentimento secundário, isso poder gerar uma força. Porque todos esses 5 sentimentos primários são sentimentos que geram potência. Se você souber articular o teu pensamento, o teu entendimento, a tua compreensão, para que eles gerem potência ao invés de gerarem fraqueza. E isso é um processo, sim, terapêutico. E que dentro da visão da Cabala Ancestral, ele é totalmente voltado para relapidar esse processo. Os sentimentos primários são difíceis de serem vividos. O nosso ego, ele resiste, ele não quer olhar para o sentimento primário. E por isso mesmo ele é substituído por sentimentos secundários. Enquanto eu estiver olhando para sentimentos secundários, eu não vou sair do lugar. A cura está em olhar para os sentimentos primários e admiti-los como sendo seus. Esse é o primeiro passo. Eu tenho esse banimento e ele é meu. Eu tive essa dor e ela é minha. Eu não vou negar ela. Esse é o processo, é o início do processo da cura. O processo terapêutico da Cabala Ancestral, ele se dá da mesma forma. Como nós nos integramos, nós nos reintegramos, na verdade, com esses sentimentos primários que fazem parte de nós e não adianta a gente fingir que não faz.